livro de Jabar, livro dos justos. Capítulo 2, Set nasceu. As pessoas começam a se multiplicar e se tornar idólatra. Terceira parte da terra destruído. Terra amaldiçoada e se corromper através da maldade dos homens. Cainã, o rei sábio e justo, prenuncia o dilúvio. Enoque é nascido. E foi em 130 anos da vida de Adão na terra, que novamente ele conheceu Eva, sua esposa, e ela concebeu e teve um filho à sua semelhança e na sua imagem, e chamou o seu nome Sete, dizendo: porque Deus me deu outra semente em lugar de Abel, que Caim matou ele. Sete viveu 105 anos, e gerou um filho, e Sete chamou o nome de seu filho Enos, dizendo: porque naquele tempo os filhos dos homens começaram a multiplicar-se, e afligir suas almas e corações, transgredindo e se rebelando contra Deus. E foi nos dias de Enos, que os filhos dos homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus, para aumentar a ira do Senhor contra os filhos dos homens. E os filhos dos homens foram e serviram a outros deuses, e se esqueceram do Senhor que os havia criado na terra. E naqueles dias os filhos dos homens fizeram imagens de bronze e ferro, madeira e pedra, e se inclinaram e serviam elas. E todo o homem fez o seu Deus e eles adoraram a eles. E os filhos dos homens abandonaram o Senhor todos os dias de Enos e seus filhos, e da ira do Senhor se acendeu por conta de seus trabalhos e abominações que eles fizeram no terra. E o Senhor fez com que as águas do rio Gion para oprimi-los, e ele destruiu e os consumiu, e ele destruiu a terceira parte da terra. E não obstante isso, os filhos maus caminhos, e suas mãos foram ainda estendido para fazer o mal aos olhos do Senhor. E naqueles dias não havia nem semear nem colher na terra, e não havia comida para os filhos dos homens, e que a fome era muito grande naquela época. E a semente que eles semearam nesses dias na terra tornou-se espinhos, cardos e abrolhos, pois desde os dias de Adão foi a declaração relativa à terra, da maldição de Deus, que ele amaldiçoou a terra, em razão do pecado que Adão pecou diante do Senhor. Foi quando os homens continuaram a se rebelar e transgredir contra Deus, e de corromper os seus caminhos, que a terra também se tornou corrupto. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. E Cainã cresceu e ele tinha 40 anos, e ele se tornou sábio e tinha conhecimento e habilidade em toda a sabedoria, e reinou sobre todos os filhos dos homens, e ele levou os filhos dos homens para a sabedoria e conhecimento, pois foi um Cainã muito sábio e deu entendimento em toda a sabedoria e, com sua sabedoria, ele governou sobre os espíritos e demônios. E Cainã sabia de sua sabedoria que Deus iria destruir os filhos dos homens para ter pecado na terra, e que o Senhor nos últimos dias trouxe sobre eles as águas do dilúvio. E naqueles dias Cainã escreveu nas tábuas de pedra, que estava a ter lugar em vez de vir, e colocá-los em seus tesouros. E Cainã reinou sobre toda a terra, e ele transformou alguns dos filhos dos homens para o serviço de Deus. E quando Cainã estava com 70 anos, gerou 3 filhos e 2 filhas. E estes são os nomes dos filhos de Cainã: o nome do primeiro nascido Malalel, o segundo Elmã, e o terceiro Mered, e suas irmãs eram Ada e Zila. Estes são os 5 filhos de Cainã, que nasceram com ele. Nota: veja aqui que há um cruzamento entre o caminho da justiça e a impiedade. E Lamesh, filho de Metusael, tornou-se relacionada com Cainã pelo casamento, e ele tomou as suas 2 filhas para suas esposas, Ada, e concebeu e deu à luz um filho a Lamesh, e chamou o seu nome de Jabal. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Jubal. E Zila, sua irmã, era estéril naqueles dias e não tinha filhos. Porque naqueles dias os filhos dos homens começaram a pecar contra Deus, e transgredir os mandamentos que ele tinha ordenado a Adão, para ser fecundo e multiplicar na terra. E alguns dos filhos dos homens causadas suas esposas para beber um projeto que iria torná-las estéreis, a fim de que eles possam manter os seus valores, e qual a sua aparência bonita não pode desaparecer. E quando os filhos dos homens fez com que algumas de suas esposas para beber, Zila bebeu com eles. E as mulheres de procriar apareceu abominável aos olhos de seus maridos como viúvas, enquanto seus maridos viveram, para que os estéreis só eles estavam conectados. No fim dos dias e anos, quando Zila ficou velha, Deus abriu seu ventre. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Tubal-Caim, dizendo:
depois que eu murchada eu obtive dele a partir do Deus Todo-Poderoso. E ela concebeu novamente e à luz uma filha, e chamou o seu nome Naama, porque ela disse, depois que eu murchada eu obtive prazer e deleite. E Lameche era velho e avançado em anos, e seus olhos se escureceram que ele não podia ver, e Tubal-Caim, seu filho, ele foi líder. E era um dia que Lameche entrou no campo e Tubal-Caim, seu filho, estava com ele, e enquanto eles estavam andando em campo, Caim, filho de Adão, avançou em direção a eles, pois Lameche era muito velho e não conseguia ver muito, e Tubal-Caim, seu filho, era muito jovem. E Tubal-Caim disse a seu pai para desenhar seu arco, e com as setas ele golpeou Caim, que ainda estava longe, e que o matou, pois ele lhes apareceu como um animal. E as flechas entrou no corpo de Caim, embora ele estava distante deles, e ele caiu no chão e morreu. E sua maldade, o que ele tinha feito a seu irmão Abel, segundo a palavra do Senhor, que ele tinha falado. E aconteceu que quando Caim tinha morrido, que Lameche e Tubal foi ver os animais que haviam matado, e eles viram, e eis que Caim, o seu avô, tinha caído morto sobre a terra. E Lameche ficou muito triste por ter feito isso, e, batendo palmas, ele marcou seu filho e provocou sua morte. As esposas de Lameche ouviram o que Lameche tinha feito, e eles procuravam matá-lo. As esposas de Lameche odiava a partir desse dia, porque ele matou Caim e Tubal-Caim, e as esposas de Lameche separou dele, e não lhe deu ouvidos a ele nos últimos dias. E Lameque e as suas esposas, e ele insistiu com eles para ouvi-lo sobre este assunto. E ele disse às suas esposas, Ada e Zila, ouvi a minha voz, ó esposas de Lameque, atenta para as minhas palavras, pois agora você imaginou e disse que eu matei um homem com as minhas feridas e uma criança com minhas listras de terem feito nenhuma violência, mas certamente sabem que estou velho de cabelos grisalhos, e que meus olhos estão pesados pela idade, e eu fiz esta coisa inconscientemente. As esposas de Lameche o escutaram neste assunto, e eles voltaram para ele com o conselho de seu pai Adão, mas não teve filhos com ele a partir desse momento, sabendo que a ira de Deus estava aumentando naqueles dias contra os filhos dos homens, para os destruir com as águas da inundação de suas maldades. E o filho do Malalel de Cainã viveu 65 anos e que gerou a Jared, e Jared viveu 62 anos e gerou a Enoque. Livro de Jazar referenciado em Jó.